Boa noite. Essa é a segunda parte da VT de revisão para genética 2024.1. Vamos continuar aqui na questão 6. O gene que determina a cor e a pena de uma ave deve ser localizado. O que acontece? Nessa questão aqui, eles estão dizendo sobre as aves. Por quê? Algumas aves possuem um sistema de divisão, vamos dizer assim, genética diferenciado. A proporção entre os genes é diferenciada. Na própria apostila de vocês, eu acho que capítulo 6 ou 7, tem essa explicação. Então, eles já vão direto aqui no gabarito para a explicação. O gene que determina a cor das penas da ave deve estar localizado no cromossomo sexual Z, havendo dominância completa do alelo que determina a cor cinza, ZA, sobre o alelo que condiciona as penas vermelhas, ZAzinho. Cruzamento 1, macho cinza, ZAzão, ZAzão, vezes fêmea vermelha, ZAzinho, tá. Ó, azão com azão, azinho com zero. Azão, azinho, azão, azinho, azão, azão. Machos cinzas, azão, ZZ, azão, azinho, fêmea cinza, azão. Cruzamento 2. Macho vermelho. Essas informações aqui, ó, tem que estar na prova. Porque se não tiver, você não vai saber fazer o cálculo de proporção. Lembra que eu falei para você daquele quadrado de Punnett? Então, o quadrado de Punnett é esse quadrado aí. Você vai fazer os cruzamentos. Você não precisa colocar esse Z aqui. Você pode colocar azão, azão, azinho. Se bem que nessa questão aqui tem que colocar assim, porque o W não conta. O W é como se fosse um zero. Igual quando vocês vão estudar ainda sobre questão de sangue. Tem pessoa que tem tipo sanguíneo A, pessoa que tem tipo sanguíneo B, tem pessoa que tem tipo sanguíneo AB e tem pessoa que tem tipo sanguíneo zero, que é considerado O. Então, imagine que a pessoa que tem o tipo sanguíneo A, ela recebeu azão, azão, azão do pai, azão da mãe, ou azão do pai e azinho da mãe, ou azinho da mãe e azão do pai. A pessoa que tem tipo sanguíneo B, ela recebeu Bzão do pai, Bzão da mãe, ou Bzinho da mãe, Bzão do pai, ou se a pessoa for homem, ela recebeu somente um B do pai, o sangue do pai que determina o tipo sanguíneo do filho, se ele for homem. Já quando a pessoa é mulher, ela pode ter AB. Ela pode ter AB, azão da mãe, Bzão do pai. Pode ser que um homem tenha AB? Sim. Se a pessoa receber A da mãe, o X da mãe e o Y do pai vier com o Bzão dominante, a pessoa tem um sangue azão, Bzão. Mas e o O? O, provavelmente, a pessoa recebeu recessivo de um dos dois. Então, não expressa o sangue. O O é recessivo, como se fosse como se fosse um traço. O tipo sanguíneo está lá, mas ela não expressa a aglutinina não, na hora de fazer o exame. O fator RH é uma proporção. Tá, beleza. No caso, como as aves têm um sistema diferenciado de classificação de sexo, é interessante você colocar as letras, para eles entenderem o cruzamento que você fez. A Zezão A, Zezão A, Zezão Azinho. Você vai fazer o cruzamento. Azão com azinho, azão com azinho, dá azão, que é o daqui de cima da mãe, e Z, quer dizer, Z vem o da repete da mãe, e Z repete da mãe. O W não tem letra nenhuma, tá? Cruzamento 2, macho avermelhado. O vermelho, nesse caso, é expresso pelo recessivo e o cinza pelo dominante.
A mãe o macho fica na parte horizontal e a fêmea na parte vertical. Azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho. W. Azinho com azinho, azinho com azinho. Porque o W não condiciona nenhum gene, nenhum cromossomo ligado a ele. Então, 100% macho cinza, azão com azinho, 100% fêmeas avermelhadas, azinho. Toda vez que aparece o gene azinho, é vermelho. Toda vez que aparece o gene azão, é cinza. Somente azinho é avermelhado. Nesse caso aqui, as fêmeas aparecem cinza e os machos também. Porque o A é dominante, o azão é dominante sobre o azinho. Aqui no segundo cruzamento, a proporção está diferente aqui. Assim, se esse azão se unir a um azinho, vai virar cinza. Se só tiver azinho, vai virar avermelhado. Esse cruzamento é um pouco complicadinho, mas resumindo, quando se trata de cruzamento de aves, é sempre a fêmea é heterogamética e você vai perceber que esse cruzamento aqui é muito parecido com a nossa AD desse bimestre. A fêmea é sempre heterogamética, o gene que condiciona a cor é sexual e eles sempre repetem isso. A diferença é quando é plantas. Deixa eu pegar uma questão aqui que... Deixa eu ver se está aparecendo. Tem uma questão aqui. Deixa eu ver se tem falando sobre plantas. Deixa eu compartilhar aqui uma questão. Eu vou ler e vou interpretar para você a pergunta. Eu só tenho gabarito. Tá. Essa prova é de 2023.1. Eles dão o seguinte genótipo, parental. Azão, azão, X, desão, desinho, desinho, azinho, azinho, X, desão, Y. Esse aqui é a mãe e esse aqui é o pai, porque a mãe é XX, o pai é XY. O cruzamento deu como resultado um menino. Azão, azinho, X, Dzinho e Y. Ele pegou o cromossomo. Provavelmente isso aqui é daltonismo. Por que eu sei? Porque o daltonismo, quem passa o gene do daltonismo é o pai. É uma doença causada pelo cromossomo sexual. Porém, o pai só doou, o pai é desão traço. Esse pai aqui é a daltônico. Só que esse menino teve sorte de ter nascido menino. Porque se ele tivesse nascido menina, ele teria herdado esse cromossomo aqui, ó, X desão. Isso determina que a pessoa é daltônica. Só que esse XDzinho é recessivo. Então, você tem que ver se na questão está dizendo para você que a doença se manifesta na recessividade ou na dominância. Se a doença em questão, que eu não lembro a pergunta, está dizendo para você que ela se manifesta em dominância, esse menino aqui não vai ser doente.
Mas se ele manifestar em recessividade, ele vai ser doente. Por exemplo, a hemofilia, ela se manifesta em recessividade. Então, a mãe doa o gene Hzinho do filho. Só o fato dela já doar o gene Hzinho, que é o único X que ela doa, o filho já nasce com hemofilia. Já quando a mãe dá o gene Hzinho e o pai também dá o gene Hzinho, ela tem duplo recessivo. Então, nesse caso, a menina nasce com hemofilia. E hoje em dia a pessoa ainda consegue viver bem porque tem um monte de medicamento para suprimir a menstruação. Mas na Idade Média, as famílias que tinham cruzamento entre famílias, primos com primos, primos de primeiro grau, segundo grau, o gene que condicionava a hemofilia rodava muito nessas famílias. Então era muito comum as meninas com 14, 15 anos morrerem, que não tinha esse medicamento para impedir a menstruação. Tá. Agora, fazendo o cruzamento entre esses genes, dentro dos cromossomos, a gente vai encontrar o seguinte resultado. Eles querem que você faça o cruzamento. Uma coisa que é muito importante que tem nessa questão. 2n igual a 4. Tá? 2n igual a 4. Por quê? 2, são 2 cromossomos equivalente a... Eles se duplicam e viram 4. Porém, cromossomo Y ele tem que ser representado submetacêntrico. Ele tem que ser representado como acrocêntrico, minto. Porque ele é sempre pequenininho, ele é sempre menor do que o cromossomo X. Como você sabe que essa F1 é um macho, é um menino, você vai representar com azão. Aqui embaixo, desinho. E o cromossomo Y não manifesta gene, porque ele é muito pequenininho, ele é um cromossomo quebrado. Ele tem função, sim, ele tem importância, sim, porque ele determina a quantidade de testosterona que as pessoas vão ter. Porém, para essa questão, o cromossomo Y não comporta nenhum gene. Ó, 1, 2, 3, 4. São 4 letras. Porém, o cromossomo Y não tem nenhuma letra associada a ela. Não tem nenhum quociente, vamos dizer assim. Imagine que esse Dzinho aqui seja o quociente dele. E o macho só tem um quociente, que é o Dzinho. O Y não tem nada. Então, se o Y aqui da questão, que eles vão dar essa informação para você, não tiver nenhum gene, na hora de você desenhar o cromossomo, você não bota nenhum gene associado ao cromossomo Y. Mas se na questão está dizendo para você que você tem que associar um gene ao cromossomo Y, você vai colocar uma letrinha aqui em algum lugar. Essa parte você entendeu? Mais ou menos. O que você não entendeu? Para eu voltar e Essa, explicar de outra forma. da letrinha no Y, não entendi direito. Boa, olha só. Na questão, eles vão te dar isso aqui, ó. Isso aqui é o parental. Como você sabe que mulher é XX e homem é XY. Nesse caso aqui específico, cada cromossomo, cada cromossomo X tem um D. Dzinho. Até aí tudo bem, né? Só que o Sim, cromossomo, isso, o genótipo da mãe é azão, X, Xão. Só que cada um dos X possui falar quociente não, possui um gene aqui associado. É como se ele estivesse herdando uma característica específica. Já o pai não tem nos dois. O genótipo do pai é azinho, Xão, Yzão. Porém, esse pai herdou da sua mãe um gene Dzão. Mas ele não herdou nenhum gene do pai. Então, esse Y está puro.
Tá vendo? O Y está puro, não tem nada aqui em cima do quociente dele para justificar alguma doença. Até aí, tudo bem? Se você Sim. cruzar, isso, se você cruzar, fizer aquele quadrado de Punnett, azão com azinho, azão com azinho, XD com XD e XDzinho com XDzão, XDzinho com Y, vai dar esse cruzamento aqui, ó. Nesse cruzamento, tem alguma doença vinda do pai? Não. Então, isso é muito importante. Por não ter doença vinda do pai, não tem nenhum gene destacado aqui. Então, na hora de você fizer o seu desenho, você tem que prestar atenção nesse detalhe. Azão com azão, azinho com azinho, Dzinho com Dzinho, e o cromossomo Y não tem gene nenhum. Porque na questão já está dizendo para você a doença que o pai e a mãe vai doar para o filho. E essa doença está associada ao cromossomo sexual. É uma doença que é passada de pai para filho. Então, nesse caso específico, como a pessoa não herdou nenhum gene defeituoso do pai, o cromossomo X tem que ser desenhado assim, sem nada. Deu para entender? Deu, agora deu. Ah, tá bom. Qualquer coisa você fala para eu te explicar de outro jeito, que eu invento um outro jeito de explicar. A intenção é ajudar vocês o máximo possível. Tá. Aqui, ó, metáfase 2. Aquela célula que a gente viu anteriormente foi dividida ao meio, azinho, azinho e cromossomo X para um lado, azinho, azão, azão, azão e dezinho, dezinho para outro. Ele formou duas células. Essa célula comporta azinho, azinho, cromossomo Y. Azão, azão, dezinho, dezinho. Tá? Essa célula aqui D vai dar origem a uma menina. Essa célula azinho, azinho, vai dar origem ao menino. Tá? Se isso aqui as células reprodutoras de um homem, ele vai ter duas possibilidades de gerar filhos: uma menina e um menino. O cromossomo X é essa célula que. Minto, peraí. Na metáfase 2, essa célula da esquerda vai se dividir ao meio e a célula da direita também será dividida ao meio, para formar os gametas. Você sabe que os gametas têm metade dos cromossomos da célula dos pais, das células somáticas. As células germinativas têm metade dos cromossomos das células somáticas. Deixa eu só reduzir um pouquinho a tela para poder Oi, resolver isso Sé, aqui. Oh, eu sempre no desenho assim, fico na dúvida porque eu acabo errando às vezes. Por pode falar. exemplo, aí nesse desenho aqui, o vermelho seria o materno e o verde seria os cromossomos paternos, não é? Do pai. Isso. Mas Por que você que na hora sabe, de dividir a anáfase e a telófase, eles vão pra. Ficam no mesmo cromossomo? Porque sempre quando eu fazia, eu misturava os dois. Colocava o pai e o da mãe junto. então, a anáfase é o processo de divisão, a telófase é a divisão final, Sim. entendeu? Vou colocar você lá, vou colocar a imagem aqui na metáfase 2. Metáfase 2, depois da metáfase tem a anáfase. A anáfase é Não, quando esse A vai para o lado esquerdo e esse aqui vai para o lado direito. É o não, sim, eu processo de. entendi, a parte eu entendi. O que eu fico na dúvida, que eu acabo sempre errando na hora de desenhar, é que porque pra mim, quando eu vou desenhar, eu coloco um paterno de um lado e um materno junto com ele, entendeu? Não, não No, pode. no caso seria o vermelho com verde. Isso que você está falando aí, ele pode acontecer sim, mas na mitose. Isso que você falou não está errado, não. Na mitose acontece isso. Na Entendi, meiose, não é assim. Na meiose é desse jeito que está no desenho. O que vem do pai fica separado, o que vem da mãe fica separado. entendi. Na mitose acontece isso que você falou aí.
você mistura o gene do pai e da mãe com a célula e mistura o gene do pai e da mãe em outra célula. Tanto que eles ficam pareados um em cima do outro. O cromossomo é Aham, dividido no meio e metade dos cromossomos, independente se for do pai e da mãe, vai para um lado, metade vai para o outro. Isso é na mitose. Aí, entendi. na mitose, eles se duplicam e formam a célula com a mesma quantidade de cromossomos da célula anterior. Só que uma célula dá origem a duas células iguais. Isso é na mitose. Já na meiose, uma célula dá origem a quatro células com metade do cromossomo da célula anterior. Por isso que é feita essa divisão duas vezes. A metáfase acontece, a meiose acontece duas vezes, a mitose acontece uma vez só. Deu para entender? Entendi. Ó, nesse desenho aqui, deixa eu só diminuir um pouco mais. Nesse desenho aqui, a gente já, na metáfase, já temos duas células formadas. Azão, azão, desinho, desinho, azinho, azinho. E o cromossomo X não tem nenhum gene associado a ele. Esse cromossomo verde vai ser essa célula verde vai ser dividida ao meio e essa célula vermelha também vai ser dividida ao meio. Como resultado, ele vai encontrar azão, desinho, de origem materna, azinho, X, de origem paterna. Isso é uma célula masculina. É o que acontece no homem. Na mulher acontece diferente, porque o cromossomo Y ele é um cromossomo reduzido. Ele não comporta muitos genes. E na questão está dizendo para você se o cromossomo se a célula em questão é de homem ou de mulher. Toda vez que for célula de homem, como foi o que aconteceu na nossa D1, você não precisa colocar um gene ao cromossomo Y. Só quando na questão deixar claro que essa pessoa herdou uma doença ou uma característica do pai. Aí você associa esse cromossomo Y ao gene que foi citado na questão. Se não for citado nenhum gene de origem paterna, esse cromossomo Y vai ficar puro, sem nada. Até aí, tudo bem? Sim, entendi. Agora, deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil de ver na tela. Agora é o Q quadrado. Q quadrado não, é a probabilidade. Azão, Azinho, Rzão, Rzinho, Azinho, Azinho, Rzinho, Rzão, Rzinho. Vai fazer o cruzamento, que a gente vai encontrar metade Azinho, Rzão, metade Azinho, Rzinho. Um quarto Azão, Rzão, um quarto Azão, Rzinho, um quarto Azinho, Rzão, um quarto Rzinho, Azão, Rzinho. A gente tem, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro possibilidades de cruzamento. 3/8 pelos grossos e curtos, azão, azim, rzão, traço. 1/8 pelos grossos e longos, azão, azim, rzinho, rzinho. 3/8 pelos finos e curtos, azim, azim, rzão, traço. 1/8 pelos finos e longos, azim, azim, rzinho, rzinho. Essa questão está dando uma característica. Pessoas que têm cromossomo genótipo azão, azim, rzão, rzinho, têm pelos grossos e curtos. Pessoas que têm genótipo azim, azim, rzão, traço, pelos finos e curtos. Pessoas que têm o genótipo azão, azim, rzinho, rzinho, pelos grossos e longos. Pessoas que têm o genótipo azim, azim, rzinho, rzinho, pelos finos e longos. Eles querem que você faça o cruzamento e determine a característica que cada genótipo vai conferir. Isso é difícil para você? Acho que não. Essa questão também poderia fazer ela fazendo também quadro de Punnett, né? Pode sim. O quadrado de Punnett fica até mais fácil para você resolver isso. Isso aqui é Aham, um gabarito que um dos alunos meu me enviou, porque isso aí já estava na plataforma. Um dos alunos me enviou para justificar a questão deles, né? Porque tem muito aluno que me pede para fazer revisão da correção. Aí, entendi. prova, na aula, eu explico
onde o aluno errou, se ele pode ou não pedir revisão, porque tem aluno que acha que pode pedir revisão e eu explico a ele e às vezes não pode. Que a gente só pode pedir revisão quando a gente tem certeza. Porque se a gente não Aham. tiver certeza, é mais fácil deles tirarem um pouco de vocês. Então, você vai fazer o quadrado de Punnett e você vai contar. Eu gosto de dar um traço, fazer cada genótipo que eu encontrar, ou eu boto uma cor diferente, ou eu boto um asterisco, um traço, uma cruz, um X, entendeu? Para eu saber a diferença de cada um. Então, nesse cruzamento, azão, azinho, Rzão, Rzinho, azinho, azinho, Rzão, Rzinho, a gente consegue 4 genótipos. Agora, isso aqui é interessante porque é uma outra forma de você enxergar aquele cálculo que a gente viu das aves. O cruzamento plantas femininas com folhas lisas e espinhos grossos. X, Ezão, FF. Plantas masculinas com folhas enrugadas e espinhos finos. XY, Ezinho. Ou seja, nessa planta aqui, o E é dominante. Nessa planta aqui, o E é recessivo. Nesse cruzamento 1, 100% das plantas lisas e espinhos grossos. Ou seja, a planta feminina, o gameta feminino é dominante. Nesse segundo cruzamento aqui, plantas masculinas com folhas lisas e espinhos grossos, Ezão. Plantas femininas com folhas enrugadas e espinhos finos, Ezinho, Ezinho. 50% das plantas masculinas com folhas enrugadas e espinhos grossos. 50% das plantas femininas com folhas lisas e espinhos grossos. Isso aqui eles fizeram um quadrado de Punnett reduzido. Fizeram a proporção. Ezão com Ezinho, Ezão com Ezinho. Fizeram aquela proporção. Lembra daquele cálculo do genótipo das aves? Então, eles fizeram eles fizeram o cruzamento para alcançar o resultado satisfatório nessa questão. Eu não tenho como fazer, eu não sei como é que. Se bem que dá para fazer no Excel. Depois eu vou fazer no Excel, printar e botar lá no grupo para vocês saberem como é que faz essa conta aqui. Ezão. Ok. Olha só. Você bota na vertical. X Ezão. Na horizontal. X Ezinho e Y. Você vai cruzar Ezão com Ezinho, vai dar um resultado Ezão, Ezinho, X. Ezinho, Ezão com X, Y, vai ficar X, Y. Deixa eu tentar explicar de outra forma, porque eu estou confuso. Você vai fazer um cruzamento vertical com lateral, com horizontal. É igualzinho aquele cruzamento das plantas. A diferença é que planta não, desculpa, com as aves. Lá é ave e aqui é planta, mas o cruzamento é muito parecido. Olha a justificativa da questão para você ver quanto é parecido. O gene que determina a folha lisa ou enrugada nessa espécie deve estar ligado ao cromossomo sexual. Uma vez que no cruzamento 2, F1 apresenta proporção fenotípica diferente entre macho e fêmea. O gene que determina a forma dos espinhos, finos ou grossos, deve estar em cromossomo autossômico, já que ambos os cruzamentos, as proporções fenotípicas entre macho e fêmea foram as mesmas. O que essa questão está querendo de você? Ele está querendo que você saiba a diferença entre o que é conferido pelo cromossomo sexual e o que é conferido pelo cromossomo autossômico. Quando tem diferença entre um cruzamento e outro, você sabe que é ligado ao sexo. Quando é igual à proporção, aqui, ó, X Ezão e Y, X Ezão, X Ezinho, aqui, X Ezão, X Ezinho, X Ezinho e Y. É igualzinho à proporção que está aqui. Então, nesse caso, a grossura ou a finura do espinho é autossômica, uma coisa que é natural daquela espécie. Mas a característica lisa, ou seja, a textura da folha, é uma coisa sexual. Então, você pode dizer que o cromossomo é sexual. Letra C. Ah, tá. Aqui está dizendo para você o cruzamento.
está pedindo para você fazer o cruzamento. Esse cruzamento aqui que eu disse que ia mandar para vocês. Aqui em cima está o macho e aqui do lado está a fêmea. Ezão com ezinho, ezão com ezinho. Esse aqui só tem ezão. Ezão com ezinho, esse aqui só tem ezão. Ezinho. 100% das folhas lisas. Fzão com Fzinho, Fzão com Fzinho, Fzão com Fzinho, Fzão com Fzinho. Fzão com Fzinho, Fzão com Fzinho. 100% das plantas finas. Desculpa, 100% das plantas com espinhos grossos. Heredograma. Isso aqui é muito importante para saber, porque cai em concurso. Cada traço, cada linha aqui, ó, número 1, pai com doença recessiva e mãe sem doença. Pai sem doença e mãe com doença recessiva. Esses casais aqui, esse casal aqui teve 2 meninos e esse casal aqui teve um menino e uma menina. Esse menino e essa menina do meio aqui se casaram e tiveram uma filha sem a doença e uma filha com doença. O que essa questão está pedindo? Padrão mais provável autossômico recessivo. Por quê? Porque se você contar um azinho desse aqui do avô e um azinho desse aqui da avó, vai pulando geração. Na geração seguinte, ele não se manifesta, na terceira geração se manifesta. Você sabe que o pai tem 50% de chance de passar a doença para o filho e a mãe também tem 50% de chance para dar a doença para o filho. Então, no caso, a probabilidade de passar a doença seria, ó, na primeira linha, 1/2, na segunda linha, 1/2, na terceira linha, 1/2. 1/2 vezes 1/2, 1/4. 1/4 vezes 1/2, 1/8. 1/8 de chance de desenvolver essa doença. Eles podem cobrar essa questão. Repete, por favor, que eu não entendi muito bem, não. Vou te mostrar aqui que é mais fácil para você entender. Pais dela, no caso da menina doente. 2, 3 e 2, 2. Azão, azinho, vezes azão, azinho. Esse azinho, eles herdaram do pai de alguém doente. Então, você vai multiplicar azão com azinho, azão com azinho. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. A probabilidade da pessoa ser heterozigótica, ou seja, azão, azinho, é 2 de 3. Porque essa pessoa que se manifestasse a doença azinho, azinho, ela morre. Só que pelo desenho ali, você vai perceber que não é uma morte ao nascer. A pessoa se reproduz. Tanto que nessa primeira linha aqui, esse avô aqui tem azinho, azinho, e essa avó tem azinho, azinho. Ela casou, todos os dois tiveram 2 filhos, e um desses 2 filhos se casou e teve 2 filhas, tá? O sexo da criança é aleatório, eles não costumam cobrar. Então, olha só, cada linha equivale a 1/2. 1/2 do avô, 1/2 do pai, 1/2 da menina. Então, 1/2 vezes 1/2, quanto que dá? 1/4. 1/4 vezes 1/2, 1/8. oitavo. Existe 1/8, 1 em 8 possibilidades da pessoa ter um filho doente. Olha só. Isso aqui é um cruzamento, tá? Você vai colocar o genótipo específico do pai e da mãe. Você sabe que os dois têm recessivo, porque os dois não manifestou a doença dos dois. Azão, azinho, azão, azinho. Azão, 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 azinho, 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 azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho. A doença só se manifesta quando é azinho, azinho. Seria 1 de 4, ou seja, 25% se manifestar.
Caso ela seja azão-azinho, a chance dela ter um filho afetado será de também 50%. Porque no caso, azão, azinho, mulher, azinho, azinho, homem. Azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Então, metade da possibilidade. Só que ela teve o azar de casar com um cara que tinha um pai com a mesma doença que a avó dela, que é a mãe dela. Então, juntou a probabilidade que essa doença é associada ao cromossomo X. O pai deu o cromossomo X para a menina e a mãe deu o cromossomo X para o menino. Então, esse cromossomo X se combinou, formando azinho, azinho. Então, 50% de chance de manifestar a doença e 50% de chance de não se manifestar. Eles tiveram 2 filhas e as 2 filhas ficaram com a doença. Essa parte você entendeu? Entendi. Deixa eu voltar lá no desenho para você ver, porque eu estou falando fora do desenho. Olha só. Azinho, azinho manifesta a doença nesse número 1. Azinho, azinho manifesta a doença nesse número 4. Número 3, herdou um azão da mãe, pai, um azinho da mãe. Número 4, herdou um azão pai, um azinho da mãe. Número 1, herdou um azão, azão da mãe, um azinho do pai. Número 2, herdou azinho, azão do pai, um azinho da mãe. Se você cruzar azão com azinho, esse aqui, ó, número 1, a menina número 1, vai ter azão traço, ou seja, ela não vai manifestar a doença. E essa menina aqui, número 2, vai ter azinho, azinho. Ela herdou esses azinhos. Aí eles vão pedir para você saber qual o padrão de herança. Autossômico recessivo. Ela só se manifesta na forma recessiva. Eu não sei se eles vão cobrar essa questão, não, porque na AD está diferente. Na AD não cobra essa questão, mas por questão de curiosidade, eu estou abordando isso. Eu vou tentar botar essa, não sei, acho que já mandei essa aqui para o grupo, mas eu vou tentar botar as perguntas, que aí vocês vão entender melhor, tá? Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Tenha uma boa noite, tá? Obrigado, eu agradeço. Boa noite.